bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, no que a gente chama de Sextou com Livros aqui no canal. Três coisas importantes logo no início. Primeiro, eu estou gravando dentro de casa porque hoje está uma chuva muito forte aqui, um tempo muito nublado no litoral norte de Salvador, e não dá para eu gravar no melhor cenário meu, que é justamente a praia aqui de Vila do Atlântico e Buraquinho. Mas vamos em frente. Segunda coisa que eu queria dizer é que este livro é especialíssimo e eu vou dar um brinde para vocês, vamos dizer assim, ao final um vídeo de 3 minutos com o autor desse livro, que é o genial Rubem Alves, né? E terceiro, eu queria dedicar este livro, em especial aos amigos meus, aos meus parentes, aos meus colegas de faculdade e de trabalho, que sempre militaram na área de exatas. Aí vai desde matemática, engenharia, tecnologia da informação, segurança da informação, onde eu também estudei bastante e trabalhei aí durante longos anos nos Correios, né, Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, e mais recentemente, onde eu me aposentei, na Secretaria da Receita Federal, hoje Receita Federal do Brasil. Vocês vão entender por que eu estou dedicando esse livro, né, esse comentário, esse vídeo a esses amigos, né, em especial, pelo conteúdo dele. Bom, o autor Rubem Alves é interessante porque ele tem uma partezinha aqui no final que ele faz uma autobiografia, entre aspas, que eu faço questão de ler rapidamente para vocês, e ele faz um resumo da vida dele e das obras que ele produziu. O Rubem Alves foi um grande escritor brasileiro, teólogo, filósofo, né, psicanalista. Então, no final desse livro aqui que eu vou comentar com vocês, tem uma partezinha bem pequena que ele fala quem ele é. Ele diz falecido, né, já há algum tempo, mas não muito tempo, mas falecido, infelizmente, porque é uma cultura, né, desse país, né, um dos maiores literatos, né, um dos maiores escritores do país, no meu modo de entender, Rubem Alves. Ele diz assim: nasci em Boa Esperança, Minas Gerais, a mesma serra da Boa Esperança do Lamartine Babo. Estudei músicas, quis ser médico, acabei entrando pela teologia, que ainda hoje me deleita. A despeito do nome, ela nada sabe sobre os deuses, mas muito suspeita sobre os homens, pois os deuses, como o sugeriu Feuerbach, são as imagens do desejo. Os teólogos de que mais gosto são os clássicos, especialmente Agostinho e Lutero. Os modernos me dizem pouco. Fiz um doutorado em filosofia nos Estados Unidos, experiência de grande sofrimento. Nietzsche dizia, olha que interessante, que para fazer um doutoramento é necessário cultivar a arte de se aborrecer. O mestrado também é, que eu cheguei a cultivar o mestrado. À medida que envelheço, minha biblioteca se encolhe. Os livros que me importam cabem em 2 estantes, entre eles os poetas, e Nietzsche, Hermann Hesse, Camus, Bacharelard, Barthes, Otávio Paz, Guimarães Rosa e Saramago. Publiquei alguns livros, entre eles A Theology of Human Hope, Tomorrow's Child, O Enigma da Religião, Conversas com quem gosta de ensinar e Histórias para quem gosta de ensinar, Gandhi e Filosofia da Ciência, que é esse que eu vou comentar com vocês hoje. Mas os livros que mais gosto e dos que escrevi são os que escrevi para crianças, publicados por Loyola e Paulinas. Acho que foi meu prazer nas histórias infantis e na poesia que me levou a abraçar a psicanálise como profissão, pois o que um psicanalista deve fazer é simplesmente tentar resgatar o mundo de imagens poéticas esquecidas e vivas nos subterrâneos da memória. Quer dizer, aí só com essas breves palavras dá para saber quem é o genial Rubem Alves. Então, esse livro, como eu disse, né, citei aqui, é o Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, o subtítulo, vamos dizer assim. Rapaz, esse livro é interessantíssimo, sabe? Porque desmistifica muito a ciência, né? E ele desmistifica o mito da ciência, sabe? Então eu vou pincelar poucos pedacinhos aqui para vocês verem como vale a pena esse livro. Esse livro não tem 200 e poucas páginas, 220 páginas esse livro, sabe? Mas é um dos melhores que eu li até hoje, sabe? É um livro pequeno, assim, se você for olhar, mas imenso, de colocações poéticas, filosóficas,
e científica para a gente pensar. E no primeiro logo que eu queria colocar, em homenagem aos amigos que eu falei, é a questão do senso comum e da ciência. Olha o que ele diz aqui, logo na página 21. Ele diz assim, ó, o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo a fim de viver melhor e sobreviver. Para aqueles que teriam a tendência de achar que o senso comum é inferior à ciência, eu só gostaria de lembrar que, por dezenas de milhares de anos, os homens sobreviveram sem coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência. Depois de cerca de 4 séculos, desde que surgiu seus fundadores, curiosamente a ciência está apresentando sérias ameaças à nossa sobrevivência. É um tapa na cara de muita gente, né? Achei isso genial. Outra passagem interessante que ele coloca aqui é assim, ó. Acontece isso, é a ciência e não o senso comum que parece ser o mais absurdo. Olha só o que ele coloca. É um paradoxo que a Terra se mova, ele citando Karl Marx, ó, é um paradoxo que a Terra se mova ao redor do Sol e que a água seja constituída de 2 gases altamente inflamáveis. A verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana, que apenas capta a aparência efêmera das coisas, né? Esse aqui é um pedacinho que ele cita Karl Marx. Tem um outro pedaço aqui que eu achei assim também genial e faço questão de colocar nesse vídeo para ficar registrado, que ele diz assim, ó, o Rubem Alves, né? Cientistas das chamadas ciências exatas frequentemente se riem de seus companheiros das ciências humanas e chegam a perguntar se tais ciências são mesmo ciências. Quantas vezes eu me fiz essa pergunta antes de entrar nos estudos das ciências humanas também, que eu tive a oportunidade de fazer isso na vida. Aí ele diz assim, ó, a questão, entretanto, está mal abordada. Olha só. O rigor das ciências da natureza não se deve, em absoluto, a que elas sejam mais rigorosas e seus métodos mais precisos. Acontece que o bicho com que lidam é muito doméstico, manso, destituído de imaginação, faz sempre as mesmas coisas, numa rotina enlouquecedora, frequenta os mesmos lugares. Tanto assim que é possível prever onde estarão a Terra, o Sol e a Lua daqui a 100 mil anos. Se eu, entendeu? Quer dizer, ele faz esse contratempo, né, entre as duas ciências. E aqui mais para o final, para finalizar essa parte, depois mostrar o vídeo para vocês que vale a pena, uma lição filosófica muito bonita de Rubem Alves, né, ao ser entrevistado por Abu Janra, vocês vão ver já já, vale a pena. Então, olha o que ele coloca também aqui, mais para o meio e para o final do livro. Simplesmente para dizer ao aprendiz, não se deixe hipnotizar, mistificar, enganar pelas repetidas afirmações acerca das maravilhas do método científico. Ele é muito importante. Sem anzóis não há peixes, ele reconhecendo, né? Mas cuidado, entretanto, com a arrogância do pescador que, com um peixinho na mão, pretende haver desvendado o mistério da Lagoa Escura. Achei isso fantástico, gente. E aí, para finalizar mesmo esse breve vídeo, curtinho, falando sobre esse excelente livro que é Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, ele diz assim, ó, tem 1000 coisas aqui para citar, mas para o vídeo não ficar comprido, eu vou encerrar com essa frase dele já bem no final do livro, no último capítulo. Ele diz assim, ó, já que a ciência não pode encontrar sua legitimação ao lado do conhecimento, talvez ela pudesse fazer a experiência de tentar encontrar seu sentido ao lado da bondade. Olha que friso, né? Ela poderia, por um pouco, abandonar a obsessão com a verdade e se perguntar sobre seu impacto sobre a vida das pessoas. A preservação da natureza, a saúde dos pobres, a produção de alimentos, o desarmamento dos dragões, sem dúvida, as mais avançadas da ciência, a liberdade, enfim, essa coisa indefinível que se chama felicidade. A bondade não necessita de legitimações epistemológicas. Com Brecht, poderíamos afirmar, e ele fecha o livro assim, ó, eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana.
Rapaz, fantástico esse livro, né? Então deixo vocês agora ele numa entrevista, num pedacinho da entrevista que eu achei muito bacana com a Zambu Abujanra, né? Que já faleceu também há algum tempo, né? Há alguns anos. Muito obrigado por ter vindo aqui, curta o vídeo e não deixe de ver essa continuação aqui não, né? Comente o que desejar e se inscreva no canal se não tiver inscrito. Um forte abraço. Rubem, você fala tão bonito que eu quero perguntar uma coisa simples para você. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. E a alegria, a gente precisa prestar atenção porque ela vem, e você sabe, a alegria nunca vem em coisas grandes. Eu tive muitos momentos grandes na minha vida, de formaturas, de medalhas, esse negócio. Não tenho a menor memória de felicidade desses momentos, mas eu tenho felicidade de lembrar. A felicidade é uma ideia velha? O quê? A felicidade é uma ideia velha? Não é problema de ser ideia velha. É que felicidade é muito grande, não existe felicidade. O que existe são momentos de alegria. O Bertolt Brecht estava muito deprimido, que ele estava sendo perseguido, então ele fez um poeminha, que eu não sei de cor e que eu invento toda vez, um poeminha para dizer as coisas boas da vida. Ele usou felicidades, não existe felicidades, mas ele pôs felicidades. Felicidade. De manhã, na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi. Que coisa mais feliz do que fazer xixi? Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. A vida fica bela. A vida fica bela. Tomar um banho quente. Eu me lembro daquele filme A Cidade dos Anjos, que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele não entendia o que havia com os humanos, o prazer. Ele queria sentir o prazer. E depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro quente, tomando aquele banho. Que felicidade fantástica! E a gente não presta atenção nisso. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção.